Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Continuamos a falar sobre funções e no vídeo de hoje nós vamos falar dos tipos de funções. Vamos ver como é que classificamos as funções. Em termos de conjuntos A e B, uma função pode ser subjetiva. Então vejamos, uma função pode ser subjetiva. E quando é que uma função vai ser subjetiva? Uma função é subjetiva quando ela é definida em A com imagens em B e o conjunto imagem da função, o conjunto imagem dessa função é igual ao próprio conjunto B. Quer dizer, o que é que nós temos aqui em termos de diagramas? Aqui temos o conjunto A com elementos de seu conjunto e o conjunto B. A função é a lei que define para cada elemento de A um único elemento de B. Então, para o primeiro elemento de A, temos o primeiro elemento de B, o segundo elemento de A com o segundo elemento de B e o terceiro elemento também com o segundo elemento de B. Isso quer dizer que não nos resta nenhum elemento de B que não faz parte do conjunto do domínio de B, que é o conjunto imagem de A. Então, pouco importa se esses elementos estão ligados pela lei com mais do que um elemento de A, desde que todos eles tenham um correspondente a função é subjetiva. Uma função também pode ser injetiva. Como já podemos imaginar, é o que é o contrário da função subjetiva. Podemos dizer que uma função ela é injetiva quando para cada elemento distinto de A, para cada dois elementos distintos de A, temos dois elementos distintos de B. Por exemplo, temos A e B. Para cada elemento de A, se nós estivermos a comparar esses dois elementos de A, temos dois elementos distintos de B. Se nós estivermos a comparar o primeiro e o terceiro, também temos dois elementos distintos de B. Então, essa função ela é injetiva. E, mais uma vez, o conjunto imagem faz parte do conjunto de B. Porque pode se dar o caso, vamos ver mais um exemplo de função injetiva. Nesse nosso caso, o conjunto imagem é todo B. Mas, no segundo exemplo, podemos ver aqui, temos 1, 2, 3. Neste segundo exemplo, o conjunto imagem faz parte do conjunto B. Esse é o nosso conjunto, é o domínio, é o contradomínio da nossa função. E ela faz parte, quer dizer que a imagem pertence ao domínio de B. Podemos ter elementos livres, neste caso numa função injetiva, mas desde que para cada dois elementos distintos de A, tenhamos também dois elementos distintos de B, a função é injetiva. As funções quanto aos seus conjuntos A e B podem ser também bijetivas. A função é bijetiva quando ela é injetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Então, um exemplo típico disto seria o exemplo que nós temos aqui acima. Um exemplo típico disto seria este exemplo que temos aqui acima. Pois podemos ver que para cada elemento, dois elementos distintos, temos dois elementos distintos de B e não há nenhum elemento que sobre, quer dizer, o conjunto, a imagem é igual a todo o conjunto B. Então, essa aqui é uma função, é um exemplo clássico de uma função bijetiva. Mas também, como vimos,
pode ser uma função injetiva e subjetiva, pois ela é bijetiva, é o conjunto das duas. Mas as funções também, como vimos, elas podem ser representadas de vários tipos. Vemos que as funções podem ser representadas por tabelas, por gráfico, ou podemos ter uma representação analítica. Uma representação analítica. Quando nós atribuímos, por exemplo, vamos ver, tenho aqui a função y igual a 2x. Esta aqui é uma representação analítica. Vou abreviar RA, uma representação analítica, mas também eu posso representar essa função por tabela. Se eu atribuir, vamos ver, se eu atribuir valores a x para obter valores de y. Por exemplo, quando x, vamos apenas usar valores positivos para simplificar o nosso exemplo. Quando x, vamos usar de 0 maior ou igual que 0. Quando x é igual a 0, y será igual a 0. Quando x é igual a 1, y será igual a 2. Quando x é igual a 2, y será igual a 4. E quando x é igual a 3, o y será igual a 6. Então, aqui eu tenho uma representação tabelada da minha função. E a mesma função posso lhe representar graficamente. Vamos fazer um esboço. X, y. Lembre que não é escalar. Quer dizer que as medidas não são uma unidade no exato. Então, temos 0, 2, 4 e 6. Então, vimos quando é 0, também 0. Quando é 1, temos 2. Quando é 2, temos 4. E quando é 3, temos 6. E podemos traçar. Este é a nossa função f de x igual a 2x. Então, representamos analiticamente, representamos por tabela e representamos por gráfico. Então, quanto a essas representações, podemos definir também mais dos tipos de funções, ou podemos ver outro tipo de função que vamos falar que são funções elementares. Funções elementares. Funções elementares são todas as funções que podem ser representadas da forma analítica. Por exemplo, y igual a f de x. Podemos pegar aqui um exemplo. Y igual a x quadrado. Essa é uma função elementar e é de potência. Podemos pegar outro exemplo. Y igual a seno de x. É uma função elementar e é função trigonométrica. Assim como as outras funções, por exemplo, é o expoente x, que é uma função elementar e exponencial. Todas as funções que podemos representar da denotação analítica são funções elementares. E elas podem ser de potência, trigonométrica, exponenciais e aí por em diante. Podemos ter fracionárias. Mas também podemos ter funções algébricas, como por exemplo, elas também são apresentadas do modo analítico, como por exemplo, funções polinomiais e as funções polinomiais fracionárias não deixam de ser funções elementares. No próximo vídeo, vamos falar da função inversa. Até já!